Sabias que temos mais conhecimento sobre o espaço do que sobre o oceano? É verdade. O oceano é tão profundo e complexo que se torna difícil desvendar os seus segredos. Mas há uma coisa que sabemos e não podemos ignorar. Se não fosse o oceano, a vida na Terra não seria possível. Nós, humanos, somos a espécie mais indiscreta que alguma vez existiu. Especialmente nestes últimos séculos, não temos sabido respeitar a nossa casa. Poluímos, destruímos habitats, desequilibramos ecossistemas, desperdiçamos recursos naturais limitados, contribuímos para a extinção de tantas espécies. Muitos chamam este impacto a pegada ecológica, e o oceano há muito que tenta limpar a nossa pegada das suas praias. Está mais do que provado que os humanos são os principais responsáveis por um fenómeno conhecido como alterações climáticas, e isso deve-se principalmente aos níveis astronómicos de gases nocivos que temos vindo a libertar para a atmosfera desde a Revolução Industrial, nomeadamente o dióxido de carbono e o metano. A elevada concentração destes gases na atmosfera dá origem a um fenómeno chamado efeito estufa, que, tal como o nome indica, transforma a atmosfera numa grande estufa que faz aquecer a temperatura média do planeta. As alterações climáticas e o aumento da temperatura global são os dois principais motivos para muitos defenderem que nos encontramos numa crise climática, com uma maior ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas severas e prolongadas, cheias resultantes de chuvas torrenciais e tempestades mais perigosas e devastadoras, que põem em risco a nossa existência, assim como a de muitas espécies no planeta. É aqui que entra em cena o oceano. Podemos ver o oceano como um sistema de suporte de vida da Terra. O oceano faz os possíveis e os impossíveis para regular o clima e, assim, salvar o nosso planeta das alterações climáticas. Só nos últimos 70 anos, o oceano captou 93% de todo o calor resultante de atividades humanas, o que atrasa a subida da temperatura média global. Além disso, o oceano é também um dos mais importantes emissores de dióxido de carbono. Isto significa que tem uma capacidade imensa de captar CO2 da atmosfera, cerca de um quarto do que nós emitimos, e, ao mesmo tempo, produzir quase 50% do oxigênio que respiramos. Esta ajuda do oceano é imprescindível para lidarmos com as alterações climáticas, mas existem algumas consequências. O facto de o oceano armazenar e redistribuir pelo globo o excesso de calor resultante da atividade humana faz com que a temperatura média dos oceanos aumente. Apesar de parecer uma boa notícia para quem gosta de vir à praia, este fenómeno tem consequências muito graves para os ecossistemas marinhos. Primeiro, as ondas de calor marinhas são cada vez mais frequentes e constituem um perigo à vida debaixo d'água. Por outras palavras, temperaturas mais altas são sinónimo de perda de biodiversidade, pois muitos organismos não se conseguem adaptar à velocidade a que a temperatura da água sobe, e o seu habitat acaba por se tornar insuportavelmente quente para a sua sobrevivência. Mas os impactos não se verificam só no oceano. A água quente evapora mais depressa, ou seja, este aquecimento também leva à ocorrência de tempestades mais frequentes, violentas e devastadoras. A somar a estas consequências está a subida média das águas do mar. Desde a década de 1990 que o nível médio das águas do mar tem vindo a subir a um ritmo 2 vezes maior que o registado até então, não só porque a água mais quente dilata e, consequentemente, ocupa mais espaço, mas também devido ao degelo causado pelo aumento da temperatura. As consequências prendem-se com cheias mais frequentes e devastadoras, e a médio e longo prazo podemos ter de enfrentar a submersão completa de ilhas, cidades ou até países. Como podem imaginar, Portugal não se encontra na melhor situação. E qual é o efeito do dióxido de carbono no oceano? A resposta é a acidificação. Numa escala de pH, o oceano é alcalino. No entanto, a absorção de CO2 faz com que o pH baixe, tornando o oceano mais ácido. Em termos práticos, isto pode significar o fim de vida de muitas espécies que não se conseguirão adaptar a uma mudança destas em tão pouco tempo, nomeadamente os corais. É expectável que, para o final do século, o oceano esteja 150% mais ácido, o que será catastrófico para a biodiversidade marinha. A este ponto parece estar tudo perdido, mas existem soluções. A melhor é sem dúvida extinguirmos as emissões de gases com efeitos de estufa, mas mesmo assim não é suficiente. Se parássemos as emissões hoje, a quantidade de gases de efeito de estufa presentes na atmosfera ainda causariam dano por muitas décadas, até a Terra ter capacidade de regenerar outra vez. Por isso, mais do que parar de emitir, temos de captar carbono. Como fazemos isso? Bem,
Algumas das soluções tecnológicas apontadas são extremamente caras e o seu impacto não é significativo. Temos de ir mais longe e pensar em soluções que estejam em harmonia com o ambiente e que realmente façam a diferença. Por exemplo, manguezais, ervas marinhas e pântanos conseguem absorver 10 vezes mais dióxido de carbono que uma floresta em terra. Se protegermos e restaurarmos estes ecossistemas, eles serão capazes de armazenar ainda mais CO2. Para além disso, conseguem proteger comunidades costeiras de tempestades, ventos e ondas fortes. Também é esse o caso das ostras, que ao formarem barreiras naturais nos rios e lagos, conseguem reduzir o risco de cheias e prevenir os seus danos. Ou as algas kelp, um dos organismos com crescimento mais rápido do planeta. Não só são excelentes captadores de CO2, como também podem ser usadas para criar novas alternativas ao plástico. Um oceano saudável é fulcral para alcançar os objetivos relativos ao clima, ao desenvolvimento sustentável e à biodiversidade. Por isso, temos de o proteger, tal como ele nos protege a nós. Estamos prontos para assumir este compromisso?